1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Quem for achando vai dizendo amém. Amém? Mas antes de iniciarmos a nossa leitura, eu quero dizer algo para você, que todos nós passamos por momentos difíceis, amém? Passamos por batalhas, momentos onde nós somos confrontados, somos surpreendidos pelo inimigo. Tais essas batalhas podem ser batalhas externas ou batalhas internas. Batalhas externas, tais elas como às vezes num relacionamento, né, entre o marido e a mulher, entre o pai e o filho, entre os irmãos. Como assim? Vou dar um exemplo. A irmã disse ali que ela, luta, ela ora pelos seus filhos. Essas batalhas são batalhas externas. Essas batalhas também podem ser na célula, onde você vem toda quinta-feira ou no sábado, você vai, você luta, mas você olha e não vê nada. Ou também pode ser no trabalho ou a falta dele. As batalhas internas, esses tempos, no final do ano para cá, o Senhor tem falado muito ao meu coração. Porque muitos de nós estamos rindo por fora, mas dentro de nós há lacunas que precisam ser preenchidas. E muitos que não conhecem ao Senhor, preenchem essas lacunas com as coisas mundanas. Essa batalha interna pode ser uma ansiedade, pode ser uma depressão. Mas assim como as batalhas externas ou internas, nós temos um Senhor que vai nos dar a vitória, amém? Então o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. Hoje eu quero encorajar você a olhar para as circunstâncias e não olhar o tamanho dela, mas olhar para o Senhor. Olhe para o alto, porque de lá vem o meu, o seu, o nosso socorro. Amém? Vamos orar e logo após nós vamos fazer a leitura, amém? Curve sua cabeça junto comigo. Senhor Deus, eterno Pai, eu te agradeço por esse momento. Só o Senhor sabe, Deus, o que cada um está passando, sendo no seu casamento, no relacionamento com a sua esposa ou com o seu marido, seja também ela com seus filhos, os filhos com os seus pais, seja um líder que tem desanimado em meio à sua trajetória, ou alguém que tem perdido os seus sonhos. Também, Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor venha preencher todas as lacunas em nossa alma, que o Senhor venha nos encorajar, tirando e anulando toda a ansiedade, toda a depressão e preenchendo com a sua presença em todo o coração. Senhor, fale comigo, fale com cada um de nós. Repita assim: Senhor Jesus, fale comigo, pois eu preciso ouvir tua voz. Amém? Versículo 6 diz: E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita, cada homem por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, reanimou-se no Senhor seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Amileque: Rogo-te que me traga aqui o efode. E Abiatar trouxe o efode para Davi. Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo perseguir esta tropa? Devo alcançá-los? E ele lhe respondeu: Persegue, pois tu certamente o alcançarás, e sem falta recuperará tudo. Assim Davi foi, ele e os seus 600 homens com quem eles estavam, e chegou ao ribeiro de Besor, onde permaneciam os que foram deixados para trás. Davi, porém, foi ao encalço, e ele e os 400 homens, pois 200 ficaram para trás, os quais estavam tão fragilizados, porque não conseguiam atravessar o ribeiro de Besor. Agora vamos lá pelo versículo 18. Versículo 18 diz assim: Davi recuperou tudo o que os amalequitas haviam levado consigo, e Davi resgatou as suas 2 esposas, e não houve nada que lhe faltasse, nem pequeno e nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nem coisa alguma que deles haviam levado. Davi recuperou tudo. Amém?
Glória a Deus. A Bíblia aqui, ela vai nos dizer que Davi está num conflito, está numa guerra. E a guerra dele, nada mais, nada menos, é com um rei, Saul. E o rei Saul aqui é o seu sogro. Davi aqui já tinha sido ungido pelo profeta Samuel, mas ainda não tinha sido empossado. Então, no momento, quem é o rei oficial de Israel é Saul. Davi, ele vem ganhando destaque. Aqui Davi já derrotou Golias. Davi aqui ganhou batalhas. As pessoas viam Davi como um homem temente ao Senhor. As pessoas viam, quando Davi ia para a guerra, sabiam que a vitória era certa, porque Deus estava com Davi. Creio eu que o povo já via que futuramente, cedo ou tarde, Davi seria o rei de Israel. E me faz lembrar que em 1 Samuel capítulo 18, versículo 7, as mulheres cantavam uma música para Saul. Saul matou os seus milhares, mas Davi foi ganhando destaque, e essa música foi acrescentada algumas mais palavras. Saul matou os seus milhares, porém Davi matou os seus 10 milhares. A Bíblia vai falar que foi dentro de Saul, começou a ter ciúmes, inveja. E o que acontece? Saul, empossado de ciúme, de inveja, com medo de perder o reinado, ele começa a perseguir Davi. E Davi não era um homem que andava só. Davi tinha seguidores. Todo líder, quando ele anda, ele tem seguidores. Andavam com Davi guerreiros, 600 homens, suas mulheres, seus filhos. Então, Saul começou a perseguir Davi por todo o Israel. Mas chegou um momento que não tinha mais como Davi fugir. Ele teve que buscar asilo político com os filisteus. Para quem sabe e para quem não sabe, os filisteus são amigos ferrenhos do povo de Deus. Mas Davi é um homem de Deus, Davi é usado pelo Senhor, Davi é estrategista, Davi consegue a confiança do rei Ax. Tal confiança que o rei Ax constitui uma terra, uma cidade chamada Ziglag, para Davi, os seus guerreiros, as suas mulheres, a família ficarem lá. Davi lutou com eles. Davi lutou com os filisteus. Davi foi vitorioso com os filisteus. Mas chegou o momento da guerra em que os filisteus iam enfrentar o povo de Israel. Aí entra os príncipes, chegando diante o rei Ax e fala: olha, assim, é melhor nós dispensarmos Davi e os seus homens, porque quando ele estava lutando ao nosso favor, nós éramos vitoriosos, nós tínhamos a certeza da vitória, mas em algum momento, Davi e os seus homens podem se rebelar contra nós, então é melhor dispersar Davi e os seus homens. Assim o rei Ax se faz. Pais, mães, casados, todo mundo sabe, quando passa por um dia cansado, para onde a pessoa quer ir? Para casa. Creio eu que todos estavam ansiosos para ir para casa. Aqueles homens estavam cansados. Imagino eu, eles esperando chegar em casa, ver suas filhas, ver seus filhos, ver sua esposa. Um momento de comunhão. Mas quando eles chegam diante da cidade, o que acontece? Desde ser alegria, desde ser festa, eles são surpreendidos por uma tragédia. Quantos de nós somos surpreendidos por uma tragédia? A vida está indo muito boa e de repente, pá! A cidade de Ziglag tinha sido invadida pelos amalequitas, a cidade estava queimada, pessoas estavam feridas, mulheres e crianças tinham sido raptadas, levados a refém. Então, onde era para ver alegria, há uma tragédia. Agora nós vamos entrar aonde eu quero, no versículo 6, aqueles seguidores de Davi chegam, e o que acontece? Eles querem apedrejá-lo. Davi, a Bíblia vai dizer que Davi chora, se angustia.
mas Davi se reanima no Senhor. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor vai estar sempre lá para nos reanimar. Diante da tragédia, o Senhor vai estar lá. Davi se reanima, mas Davi não fica parado. Davi vai diante ao sacerdote, pega a estola sacerdotal e vai clamar ao Senhor. Diante de toda a tragédia, irmãos, o que nos resta é clamar ao Senhor. Sendo essas guerras internas ou externas, o que nos resta é clamar ao Senhor e buscar dele orientação. E é isso que Davi faz. Ele fala: Senhor, será que eu vou perseguir? Será que eu vou alcançá-los? Será que eu vou ter vitórias? Irmãos, e para quem ora ao Senhor, o Senhor responde. Davi tem a orientação do Senhor e o Senhor fala: vai, persegue-o, porque a vitória é sua. Das coisas maiores, as menores, das grandes, as pequenas, você irá recuperar. Talvez você esteja aqui e o que você tem vivido é uma tragédia. Satanás ou o inimigo tem ganhado território dentro de sua casa, ou na sua célula, ou dentro de você. Talvez você chegou aqui todo machucado, de um casamento conturbado. Talvez você chegou aqui chorando, clamando ao Senhor, pedindo: Senhor, me ajude. Talvez você chegou aqui olhando para a cadeira e olhando o seu filho, que está no mundo lá fora. Irmãos, é hora de reagir. É hora de lutar, porque o Senhor está comigo e está contigo também. E diante de toda essa tragédia, Davi vai nos ensinar 3 coisas importantes. A primeira delas é que, diante das circunstâncias, a tragédia, o que Davi fez? Ele chorou. Irmãos, eu gosto de brincar com o pessoal de Mundo Novo, que fala que eu não choro. Mas eu descobri uma coisa, dona Dilmara, que homem de Deus e mulher de Deus choram mesmo. Ele chora, ao ponto de ser como uma criança. Davi chorou diante das circunstâncias, mas tem 2 vertentes. Qual choro nós temos chorado? Um choro de luta ou um choro de luto? Um choro de luta me faz lembrar do Salmo 126. Aqueles que andam chorando e semeando, voltarão com alegria, trazendo os seus feixes. Não podemos parar em forma alguma. Mesmo que esteja difícil, irmãos, venham para a igreja, semeie no seu casamento, semeie diante de seus filhos, semeie diante de seus pais, mesmo que esteja difícil, mesmo que você esteja chorando, ande em direção ao Senhor, porque em qualquer momento, e nas circunstâncias certas, você trará a sua casa aqui para dentro, diga amém. Você trará o seu filho aqui para dentro, amém. A sua célula será cheia, amém. O seu sonho será realizado, amém. Mas o choro foi difícil. O choro é difícil, andar com tristeza no coração é difícil, lutar dentro de si é difícil, mas nós não podemos parar. Precisamos prosseguir, precisamos andar. Lágrimas de empenho pelo seu marido, pela sua esposa, mas você não sabe as circunstâncias do meu casamento, irmãos. Para Deus nada é impossível. Você não sabe a dificuldade que eu tenho na minha célula, irmãos. O Senhor, Ele vai te dar a orientação correta, a estratégia correta para alcançar e multiplicar. Então nós precisamos entender, orar, jejuar, pagar um preço. Esses dias eu aprendi muito com a pastora Iracema. Ela estava doente assim, meio ruim, sentindo assim, mas ela, ô glória! Mas só ela sabia como estava por dentro. Aquilo não impediu de falar assim: olha, pessoal, fiz uma missão, fiquei doente, não vai dar para mim. Ela veio aqui na cidade, uma vacina nela, renovou suas forças e voltou para lá. Diante das circunstâncias, a gente não pode parar.
Será que o nosso choro é de luta? Que mesmo que esteja difícil, doído, eu estou diante do Senhor? Ou será que o nosso choro é de luto? Irmãos, nós perdemos a nossa irmã, mas para nós que entendemos, sabemos que ela está com o Senhor, amém? Amém. Mas o pior choro é um choro de luto, porque muitas pessoas, têm essa mentalidade: eu não vou mais ver essa pessoa. Tem pessoas olhando para o seu casamento e falando, e está tendo um choro de luto: o meu casamento não volta mais. Relacionamento com meus filhos não volta mais. O relacionamento com os meus irmãos não volta mais. A minha célula se findou. Os meus sonhos se acabaram. Não é esse o choro que o Senhor quer que nós choramos. É um choro de luta. Irmãos, hoje em dia, as pessoas estão secas demais, áridas demais, frias demais. Muitos acham que o casamento é descartável, que o relacionamento familiar é como roupa, eu tiro e coloco outra. É necessário chorar. Chorar faz parte da nossa caminhada. Sabe por quê? Porque Jesus chorou. Você pode estar aqui hoje chorando, com uma dor, uma batalha, sendo ela interna ou externa. Continue caminhando, semeando, que você vai voltar com seus feixes, e muito mais, com alegria. Primeiro, Davi, nós aprendemos, chorou. Mas o choro de Davi não foi um choro de luto, mas foi um choro de luta. Ele levanta, pede a estola sacerdotal e vai orar ao Senhor. Primeira coisa que ele nos ensina: o choro faz parte da nossa caminhada diante da tragédia. Segunda coisa, nós precisamos orar diante da tragédia. Precisamos clamar ao Senhor. Diante da tragédia, diante das circunstâncias adversas da vida, a gente quer fazer do nosso modo, do nosso jeito. Meu braço é forte. Por isso que tem muitas batalhas, ou vou dizer todas as batalhas que nós perdemos, é porque nós não buscamos orientação de Deus. Davi busca diante de Deus a orientação correta para fazer. Senhor, eu vou adiante, Senhor. Senhor, eu vou ganhar. Mas tem batalhas que nós queremos vencer brigando. Tem batalhas que nós queremos vencer discutindo. Tem batalhas que nós queremos vencer nos nossos argumentos. Mas tem batalhas que nós não vencemos com os nossos argumentos ou com a minha voz empoderada. Batalhas se vence com joelho dobrado. A gente levanta a voz, nós levantamos uma barreira, colocamos os nossos familiares como se fosse no tribunal: você está errado por causa disso e disso. Mas as nossas vitórias estão quando nós clamamos ao Senhor. As nossas vitórias é quando nós entramos no nosso quarto e dobramos o nosso joelho. Um dia o Adriano Oliveira, o pai da Rudilmara, disse numa pregação, e aquilo eu anotei, e está aqui, quero compartilhar para vocês. Ele dizendo que os nossos joelhos é como uma dobradiça, porque quando nós dobramos, nós abrimos a porta da intimidade com Deus. Nós precisamos orar, precisamos buscar de Deus, orando, clamando, buscando de Deus uma orientação, porque tem hora que nós queremos ir, mas Deus vai falar: Edilmara, não é o momento. Tem hora que queremos falar, Jandervel, não é o momento. Tem hora que queremos socar, né, irmã Iracema? Não, agora aguenta seu braço aí. É debaixo da orientação do Senhor que nós teremos a vitória. E foi isso que Davi fez. Ele clamou ao Senhor, perguntou ao Senhor: será que eu vou? Será que terei vitória?
para todo aquele que clama, para todos aqueles que buscam no Senhor, o Senhor responde. Senhor Jesus, fale comigo, pois eu preciso ouvir tua voz. Essa tem que ser a nossa oração. Estou todo dolorido, Senhor Jesus, fale comigo. Como agir com a minha esposa? Como agir com o meu marido? Como agir com meus filhos dentro de casa? Como agir com meus irmãos? De sangue, não vou dizer de fora, de sangue. Como agir na minha célula, Senhor, me ajude. Os meus sonhos. Aqueles que clamam ao Senhor, o Senhor responde, amém? Primeiro, diante da dificuldade, as circunstâncias, Davi chorou. Davi orou. Todo crente que é crente chora, eu aprendi isso. Todo crente que é crente, ora. Todo crente que é crente, luta. Debaixo da orientação do Senhor. Primeiro, ele chora. Segundo, ele ora. Terceiro, ele luta. Debaixo da orientação do Senhor. As nossas lutas têm que ser debaixo da orientação do Senhor. Porque tem muitas pessoas sendo feridas, machucadas, porque quer lutar a sua luta com a sua própria força. Não é debaixo da orientação do Senhor, não é debaixo da ordenança do Senhor. Ele quer agir de qualquer forma. Nós temos aqui uma faixa preta, segundo Dan. Segundo Dan. O faixa branca, quando ele vai lutar, ele luta assim, ó. Aonde bateu para ele, tá bom. O faixa preta, no caso aqui da nossa irmã Rudimara, segundo Dan, ela sabe onde bater. Eu lembro uma vez que nós acabou a célula, né, fomos andar de bicicleta aqui. Rapaz, o menino começou a empinar lá e a gente falava, para de empinar. Jessinho do céu, e o menino fica, eu sei. Rapaz, tinha uma pedra assim, o pai ele caiu. Se ralou tudinho. Como a gente vai levar esse menino para casa? Rapaz, lá vai nós lá levar ele. Vai você, Eric. Não, vai você. Rapaz, eu sei que ele tomou coragem e ele foi. Rapaz, quando o pai dele viu aquela situação, ele falou uma coisa e nunca mais esqueci. Eu vou bater só onde dói. Rapaz, se era no braço, ele pá, batia no braço dele. Se era no joelho, pá, no joelho. É assim que tem sendo as nossas lutas. A gente tem que ser preciso, não ser como um faixa branca de qualquer jeito. As nossas lutas são orientadas pelo Senhor nosso Deus. Davi poderia ir, porque ele tinha homens, guerreiros, mas não. Ele foi debaixo de uma orientação do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele reúne seus homens e vão atrás daqueles que saquearam sua cidade, que pegaram seus filhos e filhas, que pegou as duas mulheres de Davi. Rapaz, Davi era corajoso, né? Às vezes uma dá trabalho, imagine duas, imagine três. Vocês não entenderam a piada, né? Mas tudo bem. Então Davi reuniu os seus homens. Só que chegou diante do ribeiro. Aqueles homens estavam cansados. Daqueles 600 homens, 200 ficaram para trás, 400 prosseguiram em diante. Agora eu quero falar e quero perguntar a vocês, quantos aqui, não vou dizer em outro lugar, pense muito bem, na igreja Betel, desistiram no meio do caminho? Quantos casamentos acabaram porque desistiram? Vandilson, quantas células se findaram porque cansaram? Quantos sonhos se abortaram porque cansaram? Pastor Carlinhos, quantos homens de Deus, missionários, cansaram e ficaram pelo meio do caminho? Mas eu não sou profeta, como diz o apóstolo, mas tem dia que eu sou profeta. Eu quero dizer para vocês, quem tem promessa de Deus não desiste. Quem tem promessa enfrenta os desafios.
Eu quero encorajar você, já nessa noite, a não desistir do seu casamento, a não desistir dos seus filhos, a não desistir de sua célula, a não desistir dos seus sonhos. Lute por aquilo que Deus lhe deu. Irmãos, eu sei que a minha esposa foi Deus que me deu, os meus pais foi Deus que me deu, meus irmãos foi Deus que me deu. Então todo momento eu tenho que lutar, porque foi aquilo que Deus me deu, amém? Se Deus te deu uma célula de assim, lute por ela, lute pelos seus discípulos, não desista, como diz o Heleno, persista, porque o Senhor é contigo. Ele pode estar mais no profundo que seja, na lama, mas não desista, ore por ele, chore por ele, lute por ele, porque em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor vai fazer sobre a sua casa, amém? A Bíblia vai dizer que Davi lutou, Davi venceu, das coisas grandes às pequenas, trouxe de volta para a sua casa. Mas Ailton, tu não sabe como é que está dentro da minha casa, Ailton, o negócio está difícil, pensa numa mulher difícil, ou a mulher também, pensa no homem difícil, pensa nos filhos cabeça dura, meu Deus do céu. Agora os filhos, né, pensa nos pais cabeça dura, meu Deus do céu, parece que nada entra nisso aí. Agora os líderes de célula, né, vão lembrar daquele, né, pensa no menino difícil, parece que a cabeça dele é de coco, não entra nada, e quando sai é só pouco, né? Então, você não sabe, Ailton, você não sabe como é que estão os meus filhos. Meus filhos são rebeldes, meus filhos são viciados, é impossível, meus filhos já não me honram mais. Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. A sua casa hoje pode estar marcada por dor, você pode ter chegado aqui, mas quando está pensando em chegar em casa, sair brigado com meu marido, sair brigado com minha esposa, você pode estar aqui pensando, por onde deve estar andando o meu filho, por onde deve estar andando o meu irmão, meu Deus do céu, é impossível, Senhor. Hoje a sua casa pode estar marcada por dor, sofrimento, tristeza, o inimigo tem prevalecido, o inimigo pode até te fazer chorar. Ailton, as minhas alegrias são só momentos, aqui e ali, as minhas alegrias são esporádicas, momentos, só de momentos, porque o resumo total da minha vida é tristeza. Mas preste muito bem atenção, meus irmãos, que Davi, ele se reanimou no Senhor. Ele não se reanimou no Senhor porque ele tinha um exército, ele não se reanimou no Senhor porque ele era forte, ele não se reanimou no Senhor porque ele era estrategista, não, ele se reanimou no Senhor porque Deus estava com ele. Não é o que eu sei, porque os pensamentos do Senhor são melhores que o meu, o desejo do Senhor é melhor que o meu, os sonhos do Senhor é melhor, muito mais. Então é nesses momentos de dificuldade da nossa vida que nós precisamos buscar em Deus, amém? E quando nós buscamos em Deus, Ele aponta a direção correta. Quando nós buscamos em Deus, Ele aponta a direção onde devemos andar. Quando nós caminhamos com Deus e buscamos em Deus, Ele nos dá força. Quando nós andamos com Deus e buscamos em Deus, Ele nos dá ânimo. Quando nós andamos com Deus e pedimos de Deus, Ele nos dá coragem. Quando nós andamos com Deus e pedimos de Deus, Ele nos dá perseverança. É quando nós andamos e entendemos que nada podemos fazer diante de tudo isso. Irmãos, é hora de chorar, é hora de orar, é hora de colocar-se na brecha diante da sua família, diante dos seus filhos, do seu casamento, de sua célula, de seus sonhos. É momento de nós, como igreja, lutar e não desistir. Assim como Davi resgatou as coisas grandes e pequenas, assim acontecerá sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua célula e sobre os seus sonhos. É assim que Deus age, quando nós andamos debaixo da dependência do Senhor.
O Senhor está com cada um de nós, porque ninguém fica em paz. Os pais aqui, os pais não ficam em paz quando eles sabem que os seus filhos estão na mão do inimigo. O marido não fica em paz sabendo que sua esposa está na mão de Satanás. A esposa não fica em paz, ela vindo para o culto e ela olha para o lado e não vê o seu parceiro. O líder não fica em paz quando ele prepara uma pipoca, que no meu tempo, né, hoje tem churrasco, né? Rapaz, queria juntar a menina, a gente fazia pipoca. Minha mãe comprava aqueles, a gente fazia pipoca, metia sal mesmo, kisuke, a menina sabia sair com a boca vermelha. Nenhum líder fica em paz sabendo que aquele que ele orou, investiu, está aí pelo mundo. Eu quero encorajá-los a lutar. Às vezes, o vale pode ser na sua casa. O vale é na sua célula. O vale é dentro de si com lacunas em sua alma. Mas nesse mesmo vale onde você chorou, Deus irá te dar a vitória. Deus irá te dar a conquista. Deus irá trazer alegria novamente. Deus vai trazer restauração. Diga restauração. Ele vai trazer um novo tempo. Diga um novo tempo. É um novo tempo com fé, de olhar para as circunstâncias e falar assim: o que eu vejo, mas é com fé. É um novo tempo, momento de mesa, momento de graça e de comunhão. É tempo de caminharmos com o Senhor. Filhos, preste muito bem atenção. Retornarão para suas casas. E quando eu digo casa, junto com seus pais, é a casa de Deus. A sua célula não será apenas volume, será multiplicada. Os seus sonhos não serão apenas para si próprio, mas para abençoar outras pessoas. Das coisas grandes, as pequenas, missionária Isabel, Deus irá restaurar tudo. O Senhor nos reanima diante ao choro. O Senhor nos dá orientação quando oramos. O Senhor nos dá força para lutar e não desistir. Tem um Heleno, eu gosto muito do Heleno. Paz, aquele Heleno ali para mim é uma benção. Às vezes eu estou em casa e ele aparece lá em casa. Colete de futebol, já assim, meu Deus, dá para um time. Todo colete que ele vê, ele compra para mim. Se eu não, hoje eu não vou. Não, o senhor vai sim. Eu vou aí buscar o senhor. E um dia eu estava assim, cabisbaixo lá na igreja, triste. Eu falei, meu Deus, fala comigo. Naquele dia Deus usou o Heleno para falar em voz alta, porque ele não fala, ele grita. É borracheiro, e está pã no fundo, e ele mandou um áudio: meu pastor, não desista, persista. Parece que todo dia aquele áudio ecoa na minha mente assim: não desista, como o próprio Deus falando, não desista. Deus está falando para você hoje: não desista. Não desista, não desista, não desista, não desista, não desista, mas persista.